De volta com o nosso Você Bonita para um assunto super importante. Aliás, hoje a gente está bem, né? Só pauta bacana, gostosa, ligada aí a vários setores da nossa vida e essa certamente vai fazer a diferença. A gente vai falar de ansiedade noturna. Quando a sua ansiedade, naquela hora que já escureceu, que você tem que dormir, que tem que, né, dar aquela decrescente das suas emoções e daquele agito, o que acontece? O inverso. Convidamos mais uma vez ele, que é psicoterapeuta e psicólogo, César Bueno. Olá, Carol. Muito obrigado. Prazer nosso tê-lo aqui. É mais ou menos isso, né? Eu até na abertura do programa comentei, e eu sempre digo, minha mãe diz desde que eu nasci, não pensa nos problemas à noite, que eles crescem, eles ficam maiores, eles ficam mais difíceis, e a noite realmente ainda é um horário que... quem tem a ansiedade noturna já num grau considerado realmente uma doença, precisa de muita ajuda, né, doutor? A ansiedade noturna, ela é a mais educada das ansiedades, porque ela vem na hora certa, na hora marcada, ela chega todos os dias. Na hora marcada. O que acontece? O processo da ansiedade é um processo ligado a um medo, mas não um medo de algo eminente aqui no presente. É um medo sobre uma projeção sobre alguma coisa no futuro, e que muitas vezes pode nem ser experimentada. O que acontece é que a parte neurológica, a ansiedade, eu digo, ela não é um vilão, é um recurso natural do nosso organismo para abrir algumas percepções e ter atenção a algumas coisas. Quando se torna um problema? Quando ela é desproporcional à causa, gerando uma aceleração no organismo, principalmente a ansiedade noturna, que muitas vezes, no momento em que você vai reduzir ali os hormônios, quando você acelera os seus pensamentos, processos, a mente continua trabalhando e ela é literal. Ela não entende se aquilo está acontecendo ou se aquilo está sendo criado apenas na projeção mental. Então ela acelera o organismo para ficar pronto para lutar ou para fugir. Então... E é claro que isso não vai fazer bem. Não só na questão de não ter um sono reparador, mas também na questão de liberação hormonal dos horários errados, né? Sim. Então pode sim trazer problemas para a saúde, certo? Sim. Vamos lá. Fomos para as ruas, fomos ouvir aí algumas pessoas. E o que a gente perguntou então, Glaucia? Duas coisas. Como que elas lidam com essa ansiedade e vamos tentar ver se os motivos são parecidos. Quais motivos, né, levam aí a esse momento? Então vamos ouvir as duas coisas de algumas pessoas nas ruas. Olha lá. Bom, quando eu tenho ansiedade, normalmente eu tento parar tudo que eu tô fazendo, porque senão a ansiedade toma conta mesmo e aí eu não consigo fazer mais nada. Por exemplo, se eu preciso esperar o resultado de algo que eu quero muito e eu fico muito ansiosa esperando aquilo, eu simplesmente paro tudo, respiro fundo, fecho os olhos, tento não ficar muito aquilo na cabeça até o meu coração acalmar, porque normalmente quando eu sinto ansiedade, o meu coração ele palpita. E aí eu acalmo, penso bem e tento continuar a vida assim. E às vezes quando eu sinto ansiedade à noite, eu tento não pensar muito, porque senão eu realmente tenho insônia. Aí eu acalmo, ou eu tomo um chá, porque a minha família tem chá para todos os tipos de problema, então eu tomo chá e aí eu me acalmo, tomo chá, penso que não vale a pena ficar ansiosa, que vai dar tudo certo e continua a vida. Então, eu tenho muita dificuldade para dormir e aí eu comecei a buscar meios, fiz uma pesquisa e eu vi que tem a yoga, que a yoga ajuda muito. E eu comecei a praticar e tô me dando super bem, tô dormindo melhor, tô mais calma e tô aprendendo a controlar melhor minha ansiedade. Meu nome é Mariana e eu tinha alguns ataques de pânico alguns anos atrás e a minha família sempre foi muito ansiosa. Então eu ficava nervosa muito fácil com as coisas da escola, do vestibular. Mas aí eu achei algumas soluções. Uma delas, de noite, para não atrapalhar meu sono, é manter sempre um ritual antes de dormir. Sempre ter uma rotina muito bem programada para não ficar muito ansiosa para o dia seguinte. Então eu tenho certinho as coisas que eu vou fazer para conseguir dormir mais tranquila e acordar mais concentrada. Bom, meu nome é Sara e eu sofro de ansiedade. Por conta, às vezes, por N coisas, às vezes é por conta de ansiedade, de projetos voluntários que eu vou fazer, ou por outras coisas, como projetos e trabalhos. E eu sempre trato tomando chá de camomila e cidreira, como também eu ouço música e procuro me distrair, assistindo séries ou alguma coisa assim. Nada que me deixe muito pressionada.
Meu nome é Angelita, eu tenho 38 anos, eu faço tratamento de transtorno de ansiedade desde janeiro do ano passado e eu descobri que eu tinha transtorno de ansiedade por conta de uma crise que eu tive. Eu fui ao médico porque eu não estava passando bem, eu estava com batimento cardíaco acelerado, falta de ar, e aí eu acabei descobrindo no médico que eu tinha esse transtorno. Hoje eu faço terapia e faço medicação, faço tratamento com terapeuta e com neurologista e com psiquiatra. Tá aí, obrigada a todas que participaram. Inclusive essa questão da ansiedade, do transtorno, tem sido vista e o número tem aumentado em crianças também. Tamanha responsabilidade dos pais, muitas vezes, em situações, a forma como a gente age e como a gente se comporta na frente das crianças, não é? É até importante ouvir ali, são excelentes estratégias, com a criança vai valer também. A gente tem o hábito de falar, você é ansioso. Ser ansioso, eu tenho que pressupor que do nascimento à cova, 24 horas por dia, eu vou fazer aquele processo de ansiedade. Então ninguém é ansioso. Ninguém é ansioso. Ansiedade, a pessoa tem que ser muito tranquila para fazer uma sequência de coisas específicas, pensar no futuro, conversar consigo de uma forma mais dura, e essa sequência de coisas é uma habilidade. A ansiedade é um processo que você está fazendo, não que você tem, porque não dá para apresentar, e nem que você é. Entendi. É um processo de habilidade mesmo, de construir ou reduzir. Que coisa, que interessante. Então ninguém, você não pode dizer eu sou ansioso. Não, você tem momentos... Você está num processo ansioso, aí sim, ansioso. ok. Entendendo isso já facilita um caminhão, porque dá para perceber que ela está começando, eu já sei que eu estou fazendo alguma coisa, como as pessoas dizem, vou mudar aqui o meu pensamento, vou fazer uma respiração, yoga, os chás, todas são estratégias funcionais. Dos chás eu achei o máximo, vocês viram quanto chá bacana? Vou fazer uma pauta dos chazinhos para ele, né, para ansiedade. Mas é excelente, ele entra nas células, também diminui o acionamento do sistema nervoso, inverte o polo, então em vez de ficar acelerado, jogando hormônios que aceleram o organismo, ele vem acalmando o organismo. Então, todas essas ações é mudar o seu foco. Numa crise, principalmente, é entender que a crise vai passar, ela leva aproximadamente 10 minutos. Quando você entende que ela vai passar, você começa a gerenciar os seus pensamentos e aí você não fica naquele loop que parece infinito numa crise de pânico, como a moça falou. Puxa vida, o que é terrível, né? A gente tem aí algumas dicas que você separou para a gente diminuir mesmo essa questão. E eu queria só colocar um ponto que eu acho importante e interessante, é que assim, gente, vamos falar a verdade, que a gente não tem máscara e tal, ninguém está livre disso. O mundo que a gente vive hoje é um mundo que o comportamento que a gente tem é até normal você entender e de repente aceitar que em alguns momentos você teve X reação, porque é muito difícil. A gente tem que lidar com notícias sérias, diagnósticos, com essas coisas que estão acontecendo que muitas vezes nos afetam de ver a tristeza de outras pessoas. A gente tem que lidar com o mercado de trabalho muito difícil, com concorrências, com um monte de coisa. Então, poxa vida, nós somos seres humanos, né? Como é que a gente começa, assim, sabe, botar o ponto e falar, não, calma, para de pensar nisso e volta. Pensa numa coisa que não vai te deixar crescer nessas ideias do que pode acontecer. Excelente. Esse é o principal ponto de maneira cognitiva, o gerenciar o processo da ansiedade. Quando ela chega, ela está trazendo alguma mensagem. Se por algum motivo você começou a acelerar o coração, é porque aumentou o cortisol, você está pensando sobre alguma coisa. O que é importante eu colher de informação sobre isso? Que essa parte que está fazendo esse processo internamente quer sinalizar de importante, de repente, sobre uma reunião, uma conta que tem que ser paga no dia seguinte, uma apresentação, enfim, algum processo que é importante no dia seguinte que ela está te sinalizando, só que ao invés de eu transportar minha mente lá para o futuro, é pegar informação legal, entendi o que está acontecendo, eu sei que isso é um recurso natural do meu organismo, deixa eu pegar a informação aqui, isso é relevante, vou anotar os pontos, isso já ajuda também a memória dissociar daquilo, dissipar, está anotado, amanhã eu resolvo. Agora é hora de descanso. Se eu for, eu não tenho como resolver a reunião de amanhã. Já me preparei, agora eu vou relaxar, anotei aqui os pontos que ela trouxe e aí fico presente naquela hora. Naquela hora, botar o ponto então, né? Exatamente. Vamos começar com umas dicas que ele separou, olha só que legal, na tela. Mantenha os horários constantes.
Vamos entender o organismo como uma cibernética, como um biocomputador. Se você consegue programar um horário para acordar, um horário do exercício, um horário para você começar a se desligar para dormir, ele começa a entender como ele vai funcionar no dia seguinte. Tá. Se esses horários são... Não tem problema se a pessoa é noitiva, se a pessoa gosta de estender os processos ao longo da noite, mas que ela cria um ritual para o horário que ela vai se desligar daquilo, tirar o acesso à internet, começar a baixar, porque aí o seu organismo, assim como pessoas do interior que não têm luz, dormem com o pôr do sol e acordam com o nascer do galo. É isso, com o cantar do galo. Então, gente, tem que ter a hora para falar assim, a partir de agora chega. Ou se você vai desligar um filme, uma TV, ou seja, a internet ou a luz, tem que ter uma rotina e tem que desligar. É importante colocar uma disciplina. Assim como a gente se disciplina para ir numa reunião, disciplina para a minha hora de desligar e dormir. Tá aí. Próximo na tela. Evite comer muito antes de ir para a cama. Isso é verdade. Acelera todo o metabolismo, ele vai ter que gerar energia para fazer o processo digestivo. Os hormônios que vão circular no organismo são hormônios aceleradores. Então, quando você tem uma alimentação excessiva, você tem o processo do organismo funcionando a todo vapor para poder digerir aquela energia que chega também do açúcar, às vezes, de outras coisas que acabam levando o organismo para um funcionamento acelerado. E aí pilha a cabeça também, né? Tá pilhando Exatamente. aqui, pilha aqui, não esquece. Como é que é? O intestino é segundo o cérebro. Sim, total. Então eles estão em ligação, gente. De alguma forma tem essa ligação aí. Vamos para a próxima, olha lá, mais uma dica. Use a cama apenas para dormir. Vamos para o quarto desligar tudo, então vamos para a cama, desligar tudo, vou dormir. Vamos lá. Deixamos aí a questão de ir para a cama para dormir. Não tem jeito, porque a gente fica virando para um lado, fica com a TV, aí fica na internet, tudo deitado na cama, né? É legal separar, porque a gente cria filtros psicológicos para algumas coisas, gerando significados. Então, se a pessoa trabalha na cama, acorda, liga o seu notebook, ou é um ambiente de distração, você está criando uma percepção psicológica que aquele espaço também tem outras funções. Assim como se você pensar numa praia, se você pensar no seu carro, se você pensar na sua sala, vem várias informações instantaneamente. Entendi. A cama tem que ser um lugar sagrado pro sono. Pro sono. E para muita gente que faz, que trabalha às vezes de casa, hoje é muito comum com a questão da internet, etc., o home office, então não ir para a cama, não ir para o quarto, né? Guarda ali um cantinho para você fazer essas atividades. Muito boa dica. Próximo na tela. Pratique exercícios de relaxamento. Tá faltando mais nessa prática. Tem várias formas de trabalhar o relaxamento, tanto o yoga que foi dito, até relaxamento que a gente vai falar já um pouquinho sobre a respiração, mas exercícios de relaxamento corporal mesmo, que vão trazendo uma mudança de biofeedback no organismo, ou seja, quando o corpo relaxa, envia-se uma informação para o cérebro que tem relaxamento. Tá. Logo, as ondas cerebrais vão começar a diminuir, assim como o inverso, quando a gente muda o padrão de pensamento. Então, exercício de relaxamento, se você criar uma rotina ao deitar na cama, fazer um exercício de 2 minutos, desligando ou sentindo cada parte, escaneando o seu corpo, sentindo a perna, sentindo isso subindo, vai para a parte da cintura, as costas, passando por cada parte do corpo, relaxando cada etapa, você consegue informar o cérebro que está existindo ali um processo de... Olha que interessante. Então, assim, para você até dominar a sua cabeça e não deixar que ela vá pensando as coisas que vão te deixar mais ansioso naquele momento, você tem que focar em alguma coisa. Então, focar, de repente, nessa questão de cada parte do corpo pode ser uma ideia. Você traz uma atenção plena naquele momento, você consegue desligar a atenção de outros pensamentos e vai tendo um relaxamento progressivo na parte física e a mente focada em uma experiência interna. Legal isso. Vamos tentar, né, gente? Toda dica é válida aqui. Ninguém tá distante dessa situação, não de ter, claro, como você falou, uma ansiedade noturna de todos os dias, mas episódios, né? Sim. Vamos lá. Próxima na tela. Essa dica é bem legal e a gente vai mostrar ao vivo para vocês. Pratique exercícios de respiração. Vem pra cá. Porque quem está com a gente aqui é a Ana Beatriz. Bem-vinda, tudo bem? Que linda, tá pronta já. Porque a sua dica é investir aí nessa questão da respiração. É bem interessante a respiração. Há pouco tempo ela era considerada algo místico, mas hoje a ciência cada vez pesquisa mais os efeitos que a respiração trazem no organismo. Uma das práticas mais conhecidas é o Mindfulness, que é uma técnica de presença, e essa é uma ferramenta da respiração para atrair esse estado de presença no organismo. Legal.
Vamos lá. Vamos fazer. Como é que a gente começa, então? Vamos lá, Ana. Essa técnica se chama 9 sopros. Nós vamos fazer 3 sopros unilaterais para oxigenar, levar o oxigênio funcional para o cérebro. Primeiro para um hemisfério, depois para o outro. Tá. Aí eu consigo reduzir as ondas neurológicas, diminuindo o fluxo de pensamento. Depois outros 3 ciclos de respiração diafragmática. Eu vou mostrar aqui com a Ana. Posso pegar essa outra cadeirinha para sentar do lado da Ana e tentar fazer esse negócio? Vamos. O que vai promover aqui? Ela vai diminuir as ondas cerebrais e aumentar, acionar o sistema parasimpático, que é aquele que joga hormônios de prazer, bem-estar. Então você tem uma inversão imediata do organismo, tendo uma sensação de estado de presença. Tá bom. Sentada com a coluna reta, um pouquinho mais à ponta da cadeira, apoiando as 2 pernas, as 2 mãos, uma em cada perna. A gente vai começar com o braço direito, fazendo um giro com o braço, e vamos apoiar o dedo anelar na lateral de uma das narinas, fechando com o dedo médio embaixo. Ao subir a mão, eu vou inspirar, trazendo ar. Ao fechar aqui, eu vou soltar o ar apenas por uma das cavidades. Então, esse é o primeiro giro. Soltou o ar, a gente retorna e faz com o outro lado, puxando, inspirando, fechando e soltando pelo outro lado. Então, vamos fazer 3 ciclos desse. É bom. Puxando o ar. Cada hora um lado. Gente, só aprender a fazer soltando unilateralmente. É gostoso. Puxa o ar, inspira profundamente. Isso vai oxigenando cada lado do hemisfério cerebral. Um tá mais participativo nas emoções, o outro na parte racional. Então você vai desligando os pensamentos externos. Uma pergunta. É indicado fazer qualquer horário do dia ou o ideal é fazer antes de dormir? Tá, esse aqui, você pode fazer qualquer momento que tiver uma crise de ansiedade ou uma preocupação excessiva e você quiser dar um reset, né, ficar no estado de presença, pode fazer ao longo do dia. Recomendado de 3 a 5 vezes no máximo, porque ele gera uma oxigenação na parte cerebral, alcaliniza o sangue. Pois é. E aí fez isso 3 vezes, vamos para os 3 últimos ciclos, que é puxando o ar profundamente até o diafragma. Depois soltando, fazendo um biquinho pela boca e dobrando. Aqui dá para ter uma pressão diafragmática. Puxando, soltando, segundo ciclo. E o terceiro, soltando novamente. Nesse momento, a mente reseta, você tem um estado de presença, atenção plena, aí você pode trazer uma imagem daquela viagem legal que você teve, de algum lugar bacana, e você muda a sua programação a partir dali. Você consegue interromper um programinha que estava rodando, às vezes gerando preocupação da conta do amanhã, Olha reunião. Que legal, que coisa boa, uma delícia. E você sabe que eu já pensei em uma coisa, não tem muito tempo, eu comentei aqui no programa, que eu já tive muito medo de avião, que eu fiz o PNL, né, e tal. E muita gente me escreve, inclusive recebi uma mensagem ontem, Carol, me ajuda a perder meu medo de avião e tal. É uma alternativa também essa questão? Você pode mudar pela fisiologia, que é o que a gente faz aqui, mudando a minha experiência fisiológica e também entendendo que o medo do avião não é o medo do avião, mas é o medo de uma representação que eu faço sobre o que eu vou viver no avião. É um processo de ansiedade, a fobia. Bem você grande. Cria uma cena, cria uma imagem, cria uma experiência física. Aqui você pode resetar e se conectar. Ok, isso passou, eu vou fazer a viagem, quando eu chegar lá vai ser ótimo. Tá num lugar bacana. Entendi. Projetar ali já o momento de chegada enfim, e tudo certo, né? E coisas boas. Me fez muito bem. O PNL me fez muito bem. E a questão, assim, que depois que você é mãe, algumas coisas mudam também. Eu acho que isso o pessoal de casa se identifica, né? Eu me lembro que eu falava, não, gente, pelo amor de Deus, eu quero viajar com meu filho. Eu preciso estar bem para que ele me veja bem e para que ele sempre goste de ter essa experiência. E até que me aguentei bem, tenho me aguentado bem, porque agora ele tá ficando maiorzinho e claro, quanto maior vai ficando, essas questões de medo também vão aumentando, né, gente? Então, eu acho que isso é uma grande discussão, né? Vamos colocar mais perguntinha do público. Gente, traz uma cadeira para você se sentar junto aqui, que eu fiquei aqui, ó, fazendo a resenha. Aqui. Então, deixa eu levantar para ficar do seu lado. Vamos lá.
Pode voltar para a sala? Então vamos lá na salinha, vamos lá. Obrigado. Pergunta, obrigada, viu? Da Madalena, obrigada, lindona. O filho de 2 anos de uma amiga tem o sono noturno muito agitado. Fica chorando, chega a se levantar, mas continua chorando e dormindo, sem perceber que a mãe está ao seu lado tentando acalmá-lo. Puxa vida! O que pode ser? Que coisa! Tá, isso é interessante porque naquele momento tem uma técnica até vem sendo difundida que chama sleep talking. O que essa mãe pode fazer? Você pode tocar o seu filho, fazer um leve movimento para que ele tenha um movimento de inspiração, um movimento que ele subiu as ondas cerebrais, e aí você passa uma mensagem que ele começa a captar racionalmente e consegue voltar mais tranquilamente. Tá. Nesse momento ali, às vezes a mãe está lá, ele está preso ainda com a experiência de um pesadelo ou de alguma coisa que ele estava vivendo antes das ondas subirem e ele voltar ao estado de vigília. Que coisa, né? Mas tem alguma explicação por que algumas crianças acabam... Sim, sim. Quando a gente está num estado de sono, o nosso inconsciente está trabalhando imagens, sensações, a gente cria algumas cenas que são os nossos sonhos, algumas não tão prazerosas, e muitas vezes você interrompe a subida, a saída do estado de ondas mais baixas, ou seja, o seu cérebro está mais tranquilo e de repente ele fica alerta novamente. Pode ter até aquela paralisia do sono, no sono que muitas pessoas têm, não conseguem mexer o corpo, mas ela volta presa na experiência com os pensamentos do que ela estava vivendo no pesadelo e ainda não consegue se conectar com o presente. Demora alguns segundos para a mente, a parte consciente do cérebro entender. Estou aqui e não lá. Puxa vida. E deve dar aí, claro, um desespero como mãe de ver a situação, né? Mas tá aí. Obrigada, viu? Manda para ela, então. Não sei se ela está assistindo junto com você, dessa sua amiga. Obrigada, viu, Madalena? Próxima perguntinha na tela. Obrigada, Sara. Um beijo. Quando trabalhava, eu não me desligava. Ficava com tudo na cabeça que aconteceu no dia e no que ia acontecer no dia seguinte. Sou muito ansiosa, que quando vou fazer alguma coisa, alguma prova, nem consigo dormir. Isso é qual grau de ansiedade? Eu diria que é o grau da sociedade, viu, Sara? Tá todo mundo um pouco nessa. Legal. A Sara tem uma experiência muito natural, como grande parte da população. O grande diferencial é você saber interromper o processo. Falar, peraí, é importante, eu tenho as coisas do meu trabalho, amanhã eu tenho as coisas que numa prova, algo que é importante, que vem me sinalizando. Ok, eu pego essa informação, vou desligar, porque senão amanhã você vai ter, além das preocupações que você já tinha para resolver, mais um processo de insônia, cansaço físico e desgaste. Então é aquela hora que você vai falar, ok, agradeço a mensagem, anota no papel, mas eu vejo isso amanhã. Aqui eu não consigo resolver, é hora de descansar. Conversa com essa parte interna. Isso não é abrir nenhum delírio mental, não é você conversar consigo mesmo e vir trazendo para um processo. Botar pontos nos lugares certos, né? Exatamente. Pontinhos ali. Vamos lá, dá tempo de mais uma na tela. Obrigada, Paula. Um beijo. Acordo 2 ou 3 vezes à noite e demoro para dormir. Isso é ansiedade? Isso está mais ligado à insônia. A insônia tem 2 processos. A insônia que a pessoa tem dificuldade para entrar no processo do sono. E o segundo estágio da insônia é quando ela acorda várias vezes ao longo da noite. Pode ser somada à ansiedade se ao acordar ela levar a mente dela para um medo no futuro, como a gente falou, e ficar preocupada com algumas coisas. Com aquilo, né, no meio da noite. Ela acelera o organismo e vai ser difícil ela retornar para o sono, com certeza. Tá. O café atrapalha? Pergunta da minha diretora. Não tem muito jeito, né? O café é interessante, isso cientificamente, né? Lógico que algumas pessoas gostam de tomar um cafezinho no fim da tarde, mas cientificamente é interessante você tomar até as 2, 3 horas da tarde. E tudo que é INA, cafeína, até alguns suplementos de alimentação para academia, eles serem interrompidos depois e aí você vem usando outros produtos. O chazinho para relaxar, trocar a bebida por alguma outra bebida que mantém o seu ritual, mas que comece a desacelerar. Senão a melatonina, que é o hormônio da entrada no sono, vai ser privada. E aí o resto não vai se seguir de forma adequada também, Exatamente. Né? Precisa de um para os outros caminharem. Gente, vou passar aqui. Obrigada, querido. Obrigado. César Bueno, sempre maravilhoso. Vai lá no Insta para seguir o trabalho dele. @CésarBuenoPNL. César Bueno PNL. E o site Instituto Elix. Elix.com.br. Instituto Elix com X.com.br. Obrigada, Maxoma, que mandou a Ana.